Pessoal de casa, bom dia. Vocês estão me escutando? Tem alguém aí? Vocês estão me escutando? Obrigada, meu amor. Queridos, bom dia a todos. Amores, agora sem conversa, por favor. Pronto. Amores, tem alguém que ficou com a prof na aula do teatro na semana passada? Dessa sala? Não? Ok. Eu tinha um recadinho, então beleza. A prof só precisa de ajuda para... Quem está com a apostila de arte? Não, então deixa. Eu vou espelhar ela para a gente trabalhar, tá? Para vocês não ter... Alguém só pode me auxiliar, por favor? É o Rodrigo? Cadê? Só um pouquinho, pessoal de casa, que eu vou já espelho, já ponho para vocês, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo em casa? Sim? Queridos, pronto. Espera que eu já vou conversar com vocês, tá? Calma aí. Gente, vocês são muito ansiosos. Não, mas eu já mandei o simulado. E foi o que passou, não o que será. Amores, presta atenção, turma. Pronto, agora sem conversa, por favor. Já basta o burburinho do primeiro ano, que daqui a pouquinho eles acalmam, tá? Eu sei porque a prof sobe lá depois do intervalo, daí tem um tempo ainda de processamento deles até o desligamento total. Mas como eu já disse, vocês já foram primeiro ano uma vez, tá? E eu tenho grandes lembranças de vocês, mas muitas lembranças mesmo. Eu falo que vocês marcaram a história do referencial, é o primeiro ano de vocês, tá? Pelo menos enquanto professora. Queridos, vocês viram que eu já criei atividade no Class, tá? Não precisa todos os alunos postarem. Um aluno do grupo postando, colocando o nome de todos os integrantes, ok. Tá? Então, não tem a necessidade de todos os alunos postarem, tá bom? Eu preciso que um poste e que tenha, como eu já disse, tá? A logo da escola, tem que ter o nome da disciplina, o meu nome e o nome dos integrantes. Tudo bem? Pode colocar o link do vídeo, tá? Se você achar que o tamanho ficou muito grande e tudo mais, ou se conseguir subir com o vídeo, beleza, tá? O prazo, como eu coloquei lá, dia 8 de novembro, tá? O prazo, 8 de novembro. Segunda-feira. Por que isso? Porque tem um feriado semana que vem, tá? Então, a prof pensou, e eu não sei, o feriado é dia 2. A princípio, no calendário, está como letivo dia 1º. Isso que a prof falou. Eu não sabia, porque eu vou pelo calendário, eu falei, eu vou deixar uma semana a mais, porque tem pessoas que vão viajar e tudo mais. Então, por isso que eu deixei para o dia 8, ok? Lembrando que esta atividade, amores, eu vou fazer uma amostra com vocês aqui de alguns trabalhos, não vai dar para mostrar todos os trabalhos, tá? Alguns trabalhos, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o resultado do trabalho, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu deixei lá, Não, nos créditos, meu amor. Não, nos créditos também. Ou pode ser no inicial ou nos créditos, tá? Fica a critério do grupo.
É de 3 a 5, porém, pode estender um pouquinho, tá? Mas, assim, eu tenho um grupo até do terceiro B que ela chegou com, esse grupo chegou com 4 minutos e pouquinho até ali final, já século XX. Ela falou, eu posso colocar um pouquinho mais? Falei, pode. Então, quer dizer, passou um pouquinho de 5 minutos, não tem problema. Tá? Não preciso seguir a risca, não, deu 5 minutos, vou tirar ponto. Gente, nada a ver isso, tá? Mas pode estender um pouquinho sim, sem problema, tá? Pessoal de casa tem alguma dúvida em relação ao trabalho? Nem vocês, ok? Queridos, semana passada eu comecei com uma... Quando eu perguntei sobre o teatro, é que a prof ela vai ter que alternar os dias do teatro. Por exemplo, semana passada foi na segunda, essa semana vai ser outro dia, sempre nesse horário do almoço, tá? Mas aí eu vou avisando aos alunos que participarem. A gente já começou com uma produção, né? Porque, na verdade, a ideia é fechar o ano com essa produção. Tá? É o infantil, por se tratar... O texto teatral, melhor, a apresentação para o público infantil é um dos trabalhos mais difíceis de fazer, porque a criança ela é sincera, né? Diferente do adulto. Então, por isso que eu já lancei esse desafio desde o ano passado, quando a gente realmente parou em função da pandemia, tá? Então, agora a gente retomou, tá bom? Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre teatro, e aqui a apostila ela já traz, né? Ela falando sobre os tempos modernos, e é difícil você... é claro que tem pessoas que nunca ouviram falar de Chaplin, né? Mas é uma das representações mais importantes que tem na dramatização, Mores, ou melhor, nas artes cênicas. Quando eu falo artes cênicas, eu englobo não só a atuação, mas outras linguagens também, assim como a dança, assim como o cinema, tá? A gente está falando de outras abordagens, e o Chaplin é um dos artistas, na verdade, mais completos, tá? Que ele não precisava da sua língua, melhor, ele não precisava falar para que ele fosse entendido. O próprio corpo dele, ou tudo que ele fazia, já era extremamente claro, tá? Então, cumplicidade na representação. O teatro é basicamente formado por um espaço, uma pessoa que ocupa um espaço e representa a outra que observa. Eu até costumo falar que um monólogo, às vezes é uma pessoa no palco só, mas ele necessita de uma equipe. Não existe um trabalho teatral sem uma equipe. E não existe no teatro, ou melhor, existem no teatro não somente o trabalho do ator, mas como outras funções também. Ok? A pessoa que representa sozinha ou acompanhada mostra uma personagem... Amores, tá muita conversa paralela aqui. Ou um comportamento em uma determinada situação por meio de gestos, linguagem verbal e não verbal, enquanto quem observa sozinho um grupo sabe que tem diante de si uma reprodução de acontecimentos que imitam a realidade. Não adianta o ator chegar numa representação e, se ele não acreditar no que ele está representando, quem está assistindo também não vai acreditar. Tá? Eu vou fazer até uma brincadeira daqui a pouquinho com vocês, na verdade, um joguinho, e quem quiser participar, tá? Dificilmente a gente coloca no palco quem não está afim. Semana passada foi algo bem claro, assim, tinha algumas pessoas que me pediram só para observar. Eu falei, claro, existe. É necessário também pessoas que não queiram atuar, tá? E foi bem legal, assim. Quem está em cena é movido por impulso criativo, e quem observa assiste de forma passiva ou ativa. Quando a gente fala de happening em performance, a gente deixa o espaço do espectador não só passivo, mas também ativo. O happening, ele necessita da interação com o público. Vocês já foram assistir alguma peça em que vocês deixaram de ser passivo para ser ativo, onde precisou dessa interação? Nunca? Quem já assistiu, Gabi, você já? E você foi surpreendida por alguma situação, assim, você não esperava, de repente alguém... Gente, é a mesma coisa de ir no circo e o palhaço ir lá te chamar para você ir lá no picadeiro, passa a maior vergonha, né? E como que foi? E como que foi? Foi desesperador. Eu assisti uma vez uma peça que, na verdade, quando nós chegávamos no teatro, primeiro que era totalmente diferente, lá em São Paulo isso, né? A gente já chegou nos nossos lugares, que era uma arquibancada com rodinhas. Então, a gente já sabia que aquela arquibancada com rodinhas, ela iria circular. Né? O espaço era limitado, eram poucos convidados. E aí, embaixo daqui, a gente já viu envelopes grudados.
E esses envelopes eram numerados. Então, conforme a numeração, eles te chamavam para participar do diálogo. Era extremamente para você... Todo. Pode sim, vai lá, meu amor. Pode ir lá. Então, aquilo, assim, começava o diálogo na cena, aí eles já chamavam um número. Aquele número tinha que entrar como se fosse um jogo. Então, assim, tinha pessoas muito tímidas, inclusive do grupo que eu estava, eles queriam um buraco para se enfiar. E pessoas, assim, que deixavam aquilo lá muito mais legal. Então, assim, existem, sim, peças ou textos que liberam, na verdade, essa interação com o público, tá? O ator se veste com personagem e podem ou não ser humanos, animais, fictícios, históricos ou reais. É possível perceber pelo menos 6 tipos de personagens, tá? A gente, praticamente assim, a gente não imagina que existe, na verdade, toda essa tipologia. O protagonista, quer dizer, o principal, o coprotagonista, que depois dele sempre tem alguém, né? Após o protagonista, depois do dele tem um pouquinho, né? Tem outro que não é tão importante quanto, mas é importante. O antagonista, o oponente, o coadjuvante e o figurante. Semana passada foi engraçado, que tinha uma galera na arquibancada, eu falei, vocês vão fazer teatro? Ele falou assim, não. Eu falei, mas fica aí, por favor, de figurante, que eu preciso de gente. Foi tão engraçadinho. Aí eles olharam, a senhora que começou, prof, a gente pode sair? Eu falei, pronto, obrigada pelo papel de figurante. Aí eles saíram. Mas, assim, o figurante, praticamente, ele vem preencher a cena. E tem pessoas que, no Rio mesmo, eu conheci um senhor, gente, ele era bem velhinho. Ele fazia, todas as figurações da Globo, ele participava, ele amava aquilo. E ele falava assim, que ele gostava de ser figurante? Primeiro, porque ele conhecia todos os atores, tá? E segundo, ele se sentia importante, porque ele era aposentado. Então, ele falava que ele se sentia tão importante que não importa. Para ele, assim, não interessava que ele ia lá e ficava quietinho, se de repente só tomava um café no bar, ou ele andava pela praia. Então, assim, tem várias novelas que ele participou. Hoje ele está bem doente, mas ele gostava de ser figurante. Ele falava assim, não, eu não quero ser ator, eu quero ser figurante. Mas ele mal sabia ele que ele estava fazendo um papel e tanto, né, de ator. Ganha um dinheirinho e assim, para ele estava, tá? E outra coisa, eu participei uma vez de um festival de teatro onde aquele personagem que não abriu a boca, ela simplesmente andava com um saco de lixo nas costas, ela ganhou como melhor atriz. Aos olhos de todo mundo, ela era apenas uma figurante, mas aos olhos do júri, dos jurados, ela foi a melhor atriz daquela peça, tá? Ela não era nada na peça, mas ela carregou aquele saco de lixo durante a peça, ela atravessava o cenário, de um lado para o outro. O que ela estava representando ali? Todo o peso que a gente carrega durante a nossa vida e que a gente não quer se desfazer dele, por quê? Eu tenho que resolver. Porque se eu tirar aquele peso e olhar bem dentro daquele saco de lixo, né, eu vou ter que resolver se realmente eu jogo fora ou se eu mantenho. Então, o júri fez uma leitura que muitas vezes nem o próprio diretor do espetáculo ele tinha feito. Então, às vezes, assim, você não dá nada para aquela pessoa, mas ali fez um papel e tanto, tá? Então, o que é o protagonista? Só para vocês saberem, é o personagem de maior destaque, ele é o herói. Tá? Todo mundo, quando assiste um filme, sabe quem é o herói, quem é o mocinho e quem não é, tá bom? É o sujeito que possui a evidência central da trama. O coprotagonista é o segundo personagem maior. Não desce. Oi, meu amor. Pode sim, tá bom? O coprotagonista, ele ajuda o protagonista a partilhar de suas ações na resolução da problemática. Por exemplo, gente, Batman e Robin, tá? Então, ele ajuda, na verdade, como se fosse uma dupla. Tá? Tem vários filmes que trabalham com protagonista e coprotagonista, tá bom? O antagonista é opositor do protagonista e pode ser um vilão. Então, quer dizer, ele não deixa de ser protagonista, tá? Mas ele é o oposto do protagonista no sentido das suas ações, ou melhor, a sua posição diante daquele texto, daquela situação. Um ser que geralmente possui qualidades opostas. O oponente ajuda o antagonista, ou seja, partilha das mesmas características, é o coprotagonista do protagonista, certo? E, por fim, tem-se o figurante, que não necessita desses personagens para obter significação, mas ele preenche, tá? Uma cena, ele preenche, ok? É só a gente dar uma olhada nesses videozinhos que tem várias pessoas nele. Às vezes é necessário que as outras pessoas estejam naqueles lugares para preencher a cena que a gente fala, tá? O coadjuvante, na verdade, ele não é o personagem principal, mas ele é necessário naquela situação. Por exemplo, aqui.
ele faz alguma coisa, tá? Vou só, por exemplo, ó, vamos pensar. O coadjuvante, na verdade, pensa no Batman e no Robin, a mocinha que está sendo violentada pelo bandido, aí vem o vilão e o cadê o outro? O nome do outro, e o oponente, né, que é o coprotagonista do vilão, tá? E aí vem a amiga, na verdade, da mocinha, tá bom? Então, ela, na verdade, ela é coadjuvante. Ela não seria um dos personagens principais, mas ela precisa, ela é necessária naquela cena, tá? Mas o coadjuvante, ele entra também como um fator necessário. Ó, o coprotagonista, ele ajuda o protagonista, o principal, tá? O coadjuvante, na verdade, ele tem um papel mais secundário, ele não é de destaque. Tá? Ele acompanha a cena. Por exemplo, aqui numa sala de aula, ó, protagonista. Se tivesse alguém, por exemplo, aqui comigo me ajudando, seria o coprotagonista, tá? Vocês, na verdade, seriam os coadjuvantes, porque fazem parte da cena, são necessários na cena, mas não são papel de destaque nesse sentido, que não estão aqui, tá bom? Mas nesse caso aqui a gente não tem vilão, tá? Ele aparece de vez em quando na cena. Não tem personagem quando você assiste uma série que às vezes naquele episódio ele nem aparece, mas você sabe que ele existe? Tem isso. Às vezes fala assim, nossa, nesse episódio ele nem apareceu. Cadê? Será que já tiraram? Será que já cortaram? Será que ele volta no próximo episódio? Você fica com essa dúvida. E esse é o coadjuvante, tá? Ele fica meio que à sombra, tá bom? Aqui eu tenho toda essa estrutura. Quando o ator ou dançarino utiliza-se de movimentos para expressar emoções e construir seu texto dramático, diz que ele utiliza da expressão corporal para a construção da significação. O fato é que toda a utilização do corpo, seja no teatro, na dança, traz consigo um ato expressivo. Semana passada eu entrei num segundo ano, tinha um livro de uma garota jogado no chão. A hora que eu peguei o livro, estava falando assim, o corpo fala. Aquele livro, aí eu até perguntei para ela, falei assim, mas qual é o seu interesse desse livro? Ela falou, eu quero fazer direito. E eu quero trabalhar na promotoria, eu quero ser juiz, eu quero fazer algo maior, eu não quero, né? Aí eu falei assim, interessante isso, porque lá começou a falar, inclusive, detectar mentiras através do corpo. Cada capítulo ele falava. Então, aqui, ó, aqui o corpo para o ator, para o dançarino, né, ou atriz ou a dançarina, ela é um instrumento. E para outras profissões, o corpo, ele fala muito mais. Eu assisti uma série há muitos anos chamada Light to Me. Vocês já ouviram falar? É uma série onde ele desvenda um grupo que, na verdade, tem um psiquiatra, uma psicóloga, tem uma vidente, claro, né? Não podia ter, deixar de ter. Eles desvendam crimes utilizando linguagens corporais, através de uns pequenos gestos. Por exemplo, um levantar de uma sobrancelha, você consegue desvendar se aquilo é verdade, se é mentira, se realmente aconteceu, tá? E isso é interessante, porque o nosso corpo, ele fala. Por exemplo, eu estou fazendo uma leitura, claro, linear de todos vocês aqui da sala. Tá? O fato, já falei um pouquinho aqui, o segredo está no estudo e no autoconhecimento do corpo. Alguém aqui já fez assim, já experimentou ficar 1 hora em pé, sem, na verdade, já testou o seu próprio limite, o seu próprio corpo? Essas provas que tem nesses reality shows da vida, na verdade, ele mostra o quanto o nosso corpo ele é falho e quanto nós não pensamos nele nem em estruturá-lo, na verdade, né? Por quê? Sabe, por que eu estou falando isso? Porque o nosso corpo, ele tem, certo? Por mais, vocês ficam muito tempo sentado. Então, é necessário, na hora do intervalo, ó, vou caminhar, vou me alongar. Esse alongamento, essa ginástica laboral que vocês fazem, o que vocês fazem no começo da aula, ele é muito importante. Eu vejo que muitos não dão, né, a menor importância. Pô, que saco, tem que ir para lá. Gente, deem valor, o corpo de vocês é um instrumento para vocês, para tudo. Se você pensa em fazer medicina, você vai usar seu corpo o tempo todo. Se for cirurgia, então muito mais. Né? Quantas cirurgias de horas e horas? Se você pensa, não, eu quero trabalhar na área do direito. Pô, pensa você ali num julgamento, quantas horas, quantos dias, tá? Então, o corpo, na verdade, se faz necessário em todas as profissões e em todos os momentos. Mas o que você tem feito para mantê-lo saudável?
né? Como a própria Ju disse. Tá? O que eu tenho ingerido, o que eu tenho feito por ele, ok? Assim como a voz, ó. O ator, quando entra em cena, possui alguns instrumentos para se comunicar, e um deles é a voz, assim como do professor, assim como de outras profissões, tá? O nosso instrumento é a voz. Eu até falo, eu não grito. Eu não grito. Claro que tem professores que esguelam, né? Mas o nosso instrumento é a voz. Se um dia essa voz acabar, eu já fiquei afônica, tá, gente? Eu fiquei sem me comunicar com os alunos. Eu até brincava, eu tinha uma pessoa que eu escrevia, esse aluno traduzia, era muito engraçado, porque eu não queria tirar licença. Falei, gente, eu não quero tirar licença. Eu até tenho uma situação bem engraçada, que eu fui abraçar uma aluna cega, e ela me reconheceu através do meu cheiro, do meu toque. Eu não tinha voz para falar com ela. Mas aí a gente entende que a voz, tá? Ela é o nosso instrumento. O caminho para a formação do som vai da glote à medida que tende a alcançar as cavidades da ressonância, vai ganhando mais corpo. Essas cavidades são como grandes amplificadores de som emitido. Tem alguém... Deixa só eu entender uma coisinha. Todo mundo aqui já sabe o que vai ser, por exemplo, qual curso que vai prestar para que curso, o que pretende ser da vida? Sim? Qual a sua profissão, meu amor? O que você não sabe? Você, Danilo? Astrofísico, massa. Chama de trás. O que você quer fazer da sua vida? Ser alguém. Adoro! Você, meu amor. Como arquitetura, show. A gente precisa conversar, hein? Você, Chuchu. Fisioterapia, muito, usa o corpo o tempo todo. Né? A partir do momento que eu estou com uma pessoa ali, gente, eu vejo as fisioterapeutas, o tempo todo exige muito do corpo. Você, meu amor. Oi? Ciência da computação, o tempo todo, ó. Você, Sérgio. Engenharia. Você, meu amor. Como? Também. Acha que não é? Você, Chuchu. Não? Emily? Ciência da computação. Você, Ju. Engenharia. Vocês meninos sabem? Rodrigo. Fisioterapeuta, que massa. Você, Gabi. Como? Medicina. Você, Ana. Escola show. O que é? O que ela falou? A gente está aí, é ótimo. Sim. Adorei essa definição. A roleta, né? Brrr, para. Sim, você vai colocar vários cursos. Aonde parar, eu vou. Você, Vitor. Economia, que massa. Você, meu amor. Nada, Isa? Não? Mas não sabe mais ou menos? Tá. Você, Lê? Física? Show. Você, meu amor? Psicologia também? Veterinária? Jura? Amores, é muito legal isso. É para eu falar, ó. Foi que a prof falou, eu conheço vocês, na verdade a gente está junto desde o primeiro ano, muitos alunos, né? A maioria de vocês. Eu olhando para vocês, alguns eu já tinha uma certa ideia, outros não. Mas que a gente entende, independente da profissão, que você faça algo que você goste, né? Eu penso, tá? É cedo para escolher uma profissão com 16, 17 anos, para a vida toda? Sim. Porém, é a nossa realidade, tá? Eu posso esperar mais um pouquinho? Posso fazer. Aí vai da realidade de cada família, tá? De cada aluno, ok? Mas lembrando que ó, o seu corpo é seu instrumento da maioria, de todas as profissões, tá? Independente se é fisioterapia, se é engenharia, se é agronomia, se é alguma MIA da vida, né? Alguma IA, tá bom? Mas que vocês façam, que façam bem feitos, independente da área, tá? Por que a prof foi para aí? Meninas bonitas, tá? Porque aqui a gente está falando de uma profissão em especial, que é a profissão do ator, mas tem outras que precisam ir muito disso daqui, tá bom? Aqui fala um pouquinho da fala, tá? Aí a prof vai para cá, ó. Quando o ator interpreta uma peça, Mores. Quando o ator interpreta uma peça cuja expressão gestual é a única ou quase única forma de se manifestar, dá-se o nome de pantomima. Vocês sabiam que a mímica tem esse outro nome? Que é a pantomima. O que o Chaplin fez a vida toda, ou melhor, essa linguagem não verbal, né? Esse cinema mudo é pantomima, é a mímica. É muito mais difícil do que o falado, porque falado a pessoa te entende, tá? O falado, quando eu falo, vocês já me escutam.
Agora, se eu gesticular, gente, para você me entender, tem que ter um domínio corporal enorme, tá? E Chaplin, ele fazia isso com uma maestria, por isso ele é conhecido mundialmente pelo que ele fez, tá bom? Narra-se com o corpo, a pantomima é rica no gestual e muitas vezes a estética cômica se faz valer dessa modalidade. Vocês acham que todo mundo pode fazer comédia? Todos podem fazer comédia? Uma pessoa pode rir, outra não pode. Sim, só que tem também a questão de que existe um estudo por trás da comédia. Eu não sei como é que é, mas a gente fala nas artes cênicas da questão da veia cômica. O que é a veia cômica? É o feeling para a comédia. Gente, tem pessoas que você olha para ela no dia a dia, ela é uma pessoa extremamente fechada, séria, mas a hora que ela sobe num palco e abre a boca dela, você ri do início ao fim. Porque ela tem isso, é o que a gente fala do feeling, ou melhor, da veia cômica. Tá? Tem pessoas que você ri no dia a dia, o tempo todo dela, e a hora que ela conta uma piada assim, toda, você fica assim, né? Então, assim, tudo isso, o palhaço mesmo. Eu conheço várias pessoas que fazem palhaços, e para a construção de um palhaço, de palhaços, na verdade, existem cursos, tá? Existem muitos cursos para fazer o palhaço, e não é fácil, tá? Um palhaço que extremamente engraçado? Já. Não, eu já ri das palhaçadas e não do palhaço. Até porque o palhaço tem hora que você olha para ele, eu não sei, eu vejo tanta tristeza às vezes em alguns palhaços. É sério, não é sério, isso é fato, tá? Amores, ó, queridos, alguém que tem medo de palhaço? Olá, sabia. Gente, isso aí é algum trauma de. Para quem vai fazer, ainda mais ela que vai fazer psicologia, você vai procurar, tá, meu amor? O que é esse trauma de palhaço? Ah. Sério. Sabia? Gente, tem gente que chora. Eu conheço um homem adulto, gente, adulto, ele tem pavor. Eu mostro o palhaço para ele, tem 37 anos, tá? Ele só falta chorar. Ele tem pavor de palhaço, tá? Mas alguma coisa esse palhaço fez, tá? Ninguém fez do nada. A psicologia explica. Amores, preciso de 3 voluntários. Quem vem aqui? Só 3. Não, quem quiser, só uma brincadeira rapidão. 3 voluntários. Vem rapidinho, só uma brincadeira. Você vem cá. Pode vir, Danilo, pode vir. Ó, amores, a brincadeira é, presta atenção, ó, turma. Eu vou fazer 2 jogos com eles para a gente entender essa importância do corpo, a importância do gestual e a falta da fala, na verdade. Eles vão expressar sentimentos ou emoções apenas no gestual. Cada um vai expressar uma, eu vou conversar com eles lá fora, tá? Depois, não. Aí eu vou pedir para subir um a um e tirar a máscara, tá bom? Espera aí. Depois, presta atenção. Eu vou escolher, ou melhor, eles vão se voluntariar para a gente trabalhar um jogo chamado blablação. O que é isso? Vão usar uma outra linguagem que não é a nossa para vender um determinado produto. E a gente vai decidir se vai comprar ou não. Por exemplo, Danilo, pega lá seu cubo mágico, fazendo favor. Ó, ao invés de falar, pessoal, ó, esse é um cubo mágico, olha, ele trabalha o raciocínio lógico, além das cores, olha, ele é todo neon, se eu apagar a luz, ele brilha no escuro, blá, 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 blá. Eu vou trabalhar o que? O blá, 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 tá? Ao invés de trabalhar a linguagem faladinha corretamente, ele vai usar uma outra, pode ser a blablação, blá, blá, pode. Mas aí tem tá? Quem vai fazer isso? Isso, blá, 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 tá? Primeiro a gente vai fazer o das emoções, depois eu vou fazer o da blablação, ok? Eu vou com eles ali fora, galera de casa, eu vou desligar o microfone para não dar spoiler, eu já volto. Vem aqui rápido.
Pode ficar aí no fundo dos outros. Pessoal, amores, vai vir um por vez aqui e ele vai expressar, tá? Uma emoção ou até mesmo... Sai, Emily, daí. Senta direitinho. Que sim, Chuchu. Tá bom? Aí eu deixei livre, por isso que eu tô longe, tá? Para tirar ou não a máscara, ok? E aí vocês vão falar que sentimento ou que emoção é essa, tá? O que ele expressa. Não pode ter fala. A gente já combinou, não pode falar. Tá bom? Eles já estão rindo. Ó, já começou? Pode começar. Já começou. Vocês querem? E aí, o que é? Ele tá rindo para não chorar, é ótimo. Ah? Quem falou? Quem falou? A Yasmin falou, felicidade, já tá feliz. Próximo. Próximo. Vai, Danilo. Ai, gente, vai, só tem uma. Não vai dar tempo da blablação, senão. Mas o negócio é ter luz. Mas o legal é ter luz na cara. Muito bom. Divertidamente entrando no ar, hein? Você tá bem, meu amor? Tá? Saudade de você. Adi, Emily. Próxima. Você que sabe. Se quiser tirar a máscara, fica à vontade, tá? Eu tô bem longe de vocês. Fome é ótimo. Ela só tá respirando, gente. Concentre, Emily, é o seu agora. Pronto, tá brava, acertou. Obrigada, amor. Vai, Ju, vem. Quem que tá lá embaixo mesmo? Ah, tá. É, no caso é a cantina, é verdade. Vai, Ju. Caramba! De primeira. Agora, quem que quer vender o cubo mágico? Olha, eu posso usar outra linguagem de Pode. Pode ser ofensivo? Não, sem palavrão. Nós estamos sendo gravados, amor. Quem quer vender rapidinho o cubo mágico? Tem que ser o cubo mágico ou pode ser qualquer coisa? Não, pode ser outra coisa, então, se quiser vender outra coisa. Já sei o que eu vou vender. Ah, é comida. É comida. Hã? Eu posso usar gesto? Pode, gesto e fala, mas uma fala não conhecida, tá? Pode tirar, pode tirar. Sabia que ela ia. É ainda, né? Meu Deus. Gente, alguém compraria isso? Não. Eu aceito, eu já sei. É suplemento alimentar.
Amores, deixa eu... Pronto, depois ela compartilha a creatina dela. Queridos, amores, essa brincadeira, na verdade, foi para a gente só... Na verdade, você não precisa ter falas, ainda mais porque vocês conhecem o pessoal que veio aqui. Né? Então, é legal quando a gente... Não precisou ninguém falar, né? Que a Ju estava desesperada, foi desespero, que a Emily estava brava, tá? Que o Danilo deu nojinho da lousa, adorei isso daí, porque eu tenho pavor de giz, né? Eu me vi ali. Que o giz, ele me dá um asco na mão, me dá um negócio, resseca. E a hora que ele fez isso do nojinho... E o Rodrigo já é uma pessoa por si só feliz. Eu nunca vi o Rodrigo, acho que bravo. Sei lá, é dele, tá? Não. Não, mas eu nunca, não sei, é dele. Ah, verdade, esse negócio da tesoura, né? Eu lembro. Oh, meu Deus. Mas, ó, amores, mas prestem mais atenção, ó. Às vezes você quer fazer leitura de algo ou de alguém, preste atenção no que o corpo está falando, tá? Porque o corpo muitas vezes fala, por exemplo, aqui, ó, que expressão? Surpresa. Aqui. Estou me segurando para não falar alguma coisa muito forte, né? Nossa, essa aí já é o Coringa, né? Essa aí eu faço merda. Comi alguma coisa ácida. Uhum, a bala TNT, né? Vocês conseguiriam fazer todas essas expressões? Hã? Vocês conseguiriam fazer todas essas expressões? Amores, ó, hoje nós trabalhamos assim, na verdade, tá? Só para a gente conhecer os personagens, ok? Aqui está falando sobre a criação do personagem, a gente vai trabalhar depois. Se você hoje pudesse ser um personagem de uma história, qual seria? Coringa! Quem falou do Coringa? Gente, que louco. E fala assim, eu iria direto para o hospital psiquiátrico. Amores, deixa eu falar sobre isso rapidão. Eu estou trabalhando numa turma do município no 5º ano sobre super-heróis, né? E falei com eles sobre que super-heróis também envelhecem, mas tudo isso depende de quem cria. E aí eu pedi que cada um desenhasse um super-herói. A maioria das crianças, ó, amores, a maioria das crianças que estão sofrendo violência em casa e nessa pandemia que a gente teve um número crescente de violência doméstica, abuso sexual, eles desenharam vilões nos lugares de super-herói. Tá? Então tá bem forte isso. Quando você falou do Coringa, eu não estou falando de você não, tá, meu amor? Mas eu estou falando que isso é um dado importante. Inclusive, eu já comecei a fotografar esses desenhos para começar a escrever algo sobre isso, tá? É muito sério isso. Essa pandemia, ela deixou sequelas, né? Tem deixado sequelas grandes aí, em todos, não só neles, né? Em todos nós, ok? Queridos, até o quê? Sim. Um beijo no coração. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá? Queridos de casa, um beijo. Fiquem com Deus. Escrevam o nome à turma, por favor. Quem não escreveu. Até semana que vem. Opa, até a outra.
Pessoal, bom dia para quem está em casa. Estão me ouvindo? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ana Luísa. Tudo jóia? Oi, Gabriel. Oi, Glória. João Vitor. Como é que vocês estão? Ana Júlia, Rafa, Alê. Tudo bem? Todos com saúde? Compartilhar uma tela, tá? A gente vai fazer uma análise de texto. Ô, galera. Eu liberei uma pessoa. Acho que foi a Polly. Gente, ó. Esse texto, ele é um modelinho. Não é um texto, assim, exímio, mas também não é um texto ruim, é um texto acima da média, tá? Nota 880, 920, mais ou menos. E ele tem um tema, assim, que eu acho bem pertinente para o Enem deste ano, apesar dele ser um tema modelo FMS. Na verdade, eu trouxe ele para nós analisarmos hoje, porque a redação de sexta-feira, que é aquela sobre rede social, é modelo FMS, tá? Não sei se vocês viram lá no... Não. Só aqueles que eu já passei em sala. Do tema em si, não tem. Não tem. Até porque eu não tenho um texto pronto, entendeu? Exceto se eu inventasse. Uhum. Não. Mas aí eu tenho esse, eu posso disponibilizar, que tem um fecho, né? Eu posto lá no grupo mais tarde, a gente dá um jeito. Ó, vocês sabem que o saneamento básico é previsto constitucionalmente e uma parcela significativa da população brasileira não tem acesso a essa benesse, né? A esse benefício. Então, assim, é válido ressaltar que os governos investam mais nessa área, principalmente no que se refere à água potável, que é água tratada, né? E rede de esgoto, tá? Então, o texto já está pronto. Tese, argumento 1, argumento 2 e fecho da UFMS. Vamos dar uma lida, ó. Gente. O Japão, país da Ásia que se destaca em índices sanitários, proporciona aos seus habitantes excelentes condições de distribuição de água, coleta de lixo e tratamento de esgoto. Esse início que fala do Japão é uma estratégia de tese, é uma forma que você pode começar, de fato, seu texto, tá? Então, dentre as estratégias de tese que a gente tem, citação, frase nominal, música, séries, filmes, né, e várias outras, tem também essa aqui que trabalha um viés comparativo. O viés comparativo, de fato, é interessante porque ele é mais fácil, né? Então, vocês viram, comparou ao Japão e vai trabalhar essa contraposição. Ó, no entanto, ou seja, lá no Japão tem, aqui não. Ó, ao observar-se a questão do saneamento básico no Brasil, percebe-se que essa configura-se como um desafio de saúde pública e, assim, vai de encontro com a realidade da nação asiática. Isso aqui, ó, realidade da nação asiática, nada mais é do que analogia. Então, análogo à nação asiática, aquilo que ocorre lá no Japão, tá?
De encontro é oposto. Ao encontro é quando concorda. Só um instante, por favor. Alguém está me chamando? Que barulhinho foi esse? Nada? Tá. Para frente. Parece que hoje vocês estão mais exauridos, mais desanimados. É assim mesmo? Eu tô lascada, né? Porque eu tenho aula justamente segunda e quarta. Professora, na verdade, só volta normal depois que acabar as provas. É verdade. Vocês estão em semana de prova? Mas isso aí está próximo. Ah, tá. Tá tão pertinho da gente se despedir. Vejam. Final de novembro. Tchau, escola. Tchau, profs. Na verdade, a gente vai poder parar de preocupar com o faculdade escolar a partir do dia 12 de novembro. Que as provas acabam no dia 12. É isso. Mas tem conteúdo ainda. É isso. Mas a gente não vai ter muito poder ligado. É. Ó. Aqui, ó. A Isa perguntou, Lohane, tá certo, isso aqui vai de encontro, é isso mesmo, tá? Vai de encontro ao que acontece lá no Japão. Porque enquanto lá eles têm coleta de lixo, água tratada, nós não temos, tá? Pra frente. Logo, é profícuo, olha que chique, profícuo. E, na verdade, não é um rebuscamento, tá? Profícuo significa, é imperativo, é significativo. Analisar de que modo o exíguo acesso aos mecanismos de salubridade propicia o desenvolvimento de doenças no corpo social brasileiro, tá? Então, aqui, ele vai falar desse acesso ao saneamento e vai falar das doenças, que seria uma consequência, uma relação de causa e consequência no projeto de texto. Tese bacana, ok? Para frente. Tudo bem até aqui? Tá. De início, ó, esse marcador, imprescindível, tá? Utilizar os conectores externos. Não esqueçam, o Enem tá tão próximo. A partir da próxima semana, nós vamos trabalhar alguns temas com eixos temáticos, tá? Por exemplo, olha, pode cair no Enem tais tema, você pode utilizar tais e tais repertórios para dar umas sugestões para vocês, ok? Não só para o Enem, mas para qualquer vestibular que caia dissertação daqui para frente. De início, convém apontar fatores de acessibilidade como propulsores desse cenário. Isso aqui é tópico frasal, tá? Acerca disso, dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico revelam que cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Ó, exíguo acesso. Exíguo significa baixo, ínfimo, pouco, tá? Ele diz que ele está falando no A1, o projeto de texto está aqui. Posto isso, os moradores de regiões que não recebem essa assistência sofrem sérios problemas, os quais impactam de forma negativa em suas vidas e os distanciam ainda mais da população japonesa em termos de assistencialismo do Estado. Vou fazer uma observação aqui. Evitem nos textos de vocês, qualquer um, Enem, Federal, qualquer um, ficar fazendo esses ganchos toda hora. Ó, o Japão já ficou lá na tese, adeus para ele. Aqui é outro repertório, aqui é a estatística. Se é a estatística, é ela que eu tenho que usar. Não é para ficar toda hora ganchando essa retomada, porque esse gancho, ele já existe na conclusão. Se você ficar fazendo isso no decorrer dos parágrafos, quando chegar na conclusão, você nem tem mais o que escrever. Então, tome mais cuidado. O parágrafo argumentativo, ele tá bonitinho, vejam. De início, marca o tópico frasal. Acerca disso, traz um repertório. Ele vai explicar. Ele vai trabalhar uma relação de causa e consequência. Ó, os moradores de regiões que não recebem essa assistência sofrem, impactam de forma negativa. Então, ele trabalha uma relação de causa e consequência, o que é normal nos parágrafos argumentativos. Tranquilo?
Então tá, para frente. Gente, vocês estão animados com a colação? Ai, credo. É? Eu vou. Um 8 de animação. Vocês estarão de beca? Eu não vai. Ai, quem? Você não vai? Não. Mas você tá ajudando em tudo e não vai ou você tá brincando? Sério? Eu só ajudei a fazer a votação dos oradores, das pessoas que vão fazer as homenagens. Ah, não acredito. Tem muita gente que não vai? Olha, tem olha, acho que metade dos alunos vão por aí. Mas assim, o evento tem que pagar, mas não tem nada. É só a colação, né? Hã? O acordo veio para esse, não vai ser nem mesmo. Então. Bom, para frente. Consequentemente, olha lá. Consequentemente, aqui já vem o parágrafo de consequência. Voltando aqui no projeto de texto, ó. Acesso e desenvolvimento de doenças. Vamos ver se ele vai falar disso. Consequentemente, a falta de acesso a condições básicas de saneamento eleva a ocorrência de enfermidades na população. Está dentro do projeto de texto, está dentro do tópico frasal, bonitinho. Nesse sentido, doenças como dengue, leptospirose, infecções diversas, são corriqueiras no cotidiano de substancial parcela populacional, que diariamente entra em contato com água contaminada e esgotos a céu aberto. Desse modo, por mais que o pleno direito à saúde seja assegurado pela Constituição Federal, na prática, tal garantia é deturpada, haja vista a existência desse panorama que compromete a rigidez da sociedade. Rigidez não é no sentido de higiene, mas assim, a salubridade, tá? Não é da palavra higiene. Então, não tá errado, tá certo, tá? Rigidez mesmo. Então, de acordo com o projeto de texto, tá certinho, tá bonitinho o panorama de estrutura do texto. No argumento 1 tem o Japão, na tese tem o Japão, no argumento 1 tem a estatística, no argumento 2 tem a Constituição, então tá bem organizado, tá concatenadas as ideias. Agora vem o fecho da federal. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, esse aqui, no caso, ele tem cerca de 5 linhas, né? Vamos contar 5 linhas. E ele utiliza uma estrutura bastante simples, que é de retomada e até uma ideia bem rasa de intervenção. Olha aqui. Portanto, isso aqui é um marcador conclusivo. Não esqueçam dele, tá? Pode ser o logo também. O direito ao saneamento básico faz parte dos propósitos da dignidade da pessoa humana. Esse primeiro período, qual que foi a minha intenção? Esse parágrafo fui eu que fiz, tá? O resto do texto, não. Qual que foi a minha intenção? Retomar a ideia de prerrogativa, o direito básico, aquilo que é do ser humano, né? Que é feito para qualquer um de nós. Dessa forma, faça imperativo que a sociedade exija essa prerrogativa. Então, eu coloquei assim, a sociedade tem que exigir essa prerrogativa. É uma perspectiva, não é nenhuma intervenção, é uma possibilidade. Isso deve ser feito com o intuito de propiciar condições básicas de saúde ao povo. Por quê? Porque o texto fala muito disso, né? Dessas condições de saúde que são negligenciadas, além de frear a proliferação de doenças oriundas da água contaminada. Isso aqui deveria ter um ponto, tá? Como o negócio está em PDF ali, tá faltando ponto aqui, não sei se vocês estão vendo. Feito isso, quiçá o direito constitucional à saúde se torne uma realidade no Brasil. Eu achei melhor retomar a Constituição do que escrever assim, quiçá teremos a realidade do Japão. Sabe, eu achei que ia ficar muito assim, puxação de saco para outra nação, entendeu? Também o tópico, exato. Então, eu achei melhor pensar na Constituição do que retomar a tese na qual nós temos o Japão.
Então, o que você tem que fazer essa semana para mim no tema da rede social? Eu acho que eu vou até... A gente tem 2 tempos hoje. Eu vou deixar vocês rascunharem no próximo tempo. Trabalhar um pouquinho. Daí eu dou uma olhada também no início do texto. Eu acho interessante a gente ter um pouquinho de contato, né? Faz tempo que a gente não produz nada em sala. Só eu que falo, só eu que falo. Então, no próximo tempo, prepare-se. Então, aqui, ó. Primeiro período, o que eu fiz? Retomei a temática. Segundo período e terceiro, propus uma medida para atenuar a proliferação de doenças. E o terceiro, eu fechei com a retomada da Constituição. E acabou. Aqui eu fiz um resumindo, ó. O que você precisa, de fato, ter ali no projeto... no projeto, não. Na estrutura, né, da UFMS. Então, sempre observar o tema. A UFMS, ela tem trazido temas longos, né? O último tema foi longo. O último tema falava causa, consequência, manifestações da intolerância. Então, tomar bastante cuidado com esse tema. Não pode deixar de abordar todos os recortes, que são essas subpalavras que acompanham o tema, certo? Para não ter... nem correr o risco de ter um tangenciamento. Sim, tem a vantagem também. Você não precisa se preocupar tanto em como explorar. Eles já direcionam, né, o que eles querem. Projeto de texto, não esquecer. Vejam, tanto que é importante um texto organizado. O projeto de texto é aquilo que eu sempre mostro na tese, tá? Que são os 2 elementos que vão, respectivamente, ser explorados no argumento. Aqui, no caso, ó, acesso, exíguo acesso aos mecanismos de salubridade e desenvolvimento de doenças no corpo social brasileiro. Isso é projeto de texto. Autoria, que é ponto de vista, é deixar realmente evidente o ponto de vista, deixar evidente a abordagem que você quer defender igual. Nesse texto que a gente acabou de ler, o tempo todo eu tenho o quê? A ideia de que é importante o saneamento básico. E quando ele não existe, ele deixa a sociedade vulnerável às mais diversas doenças, contaminações, blá, 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 blá. Tá? Fecho. Lembrando que esse fecho ele é chamado de reflexivo, fecho síntese, né? Ele pode ter uma perspectiva. E te deixa um pouco mais confortável. Por que eu acho a perspectiva mais confortável? Porque ela assemelha seu Enem. No Enem, você dá uma intervenção. É como se aqui você desse uma intervenção nível 80 no Enem. Entendeu? Não é 200, 80, 40, bem por cima. Entendeu? Uma intervenção rasa. Seria isso. Lembrar que o rascunho é fundamental. Eu não sei se vocês têm o hábito, né? Aqui, alguns alunos que eu converso um pouco mais, eu sei que rascunham. Eu não sei se vocês têm o hábito de rascunhar, mas na hora da prova, é imprescindível que você rascunhe. Nada de fazer direto na folha definitiva. Porque você corre o risco de lá no meio do texto perceber que você está tangenciando, você corre o risco de cometer inúmeras rasuras, tá? Então, é bem mais seguro e louvável que você rascunhe o seu texto. Lembrando que tanto no Enem quanto no vestibular, você vai fazer tudo à caneta, né? Então, já é bom, quem tem muito hábito de fazer tudo a lápis, já é bom começar a treinar a caneta. Caneta esferográfica preta no Enem. Na UFMS, eu acredito que vocês podem levar lápis, lapiseira, mas, assim, de qualquer forma, eu acho que a caneta, ela é mais... Não pode? Tá, aí, ó. A fala da Isa na UFMS não pode, então vai se preparando aí para usar sua caneta. O lápis e a lapiseira e tal. Às vezes acontece assim como acontece no Enem, é proibido o uso de lápis. Tem aluno que leva, candidato que usa e o fiscal não vê. Outros são penalizados, então depende do lugar que vai prestar, do fiscal que está cuidando. Eu acho um risco levar.
E aí cuidar o tempo. Quanto tempo vocês levam em média para produzir o texto hoje? Nossa. Olha, na velocidade que eu faço isso, mais de 30 minutos. Olha. Rápido. Não, se fazer ruim. É que eu não tô online, né? É muito diferente você, tipo, digitar e escrever no papel. Principalmente quem faz só, tipo, digitando. Ontem eu também pelo celular. E no papel é muito mais demorado também, porque você tem que prestar muito mais atenção, porque se você tiver um errinho, você pode. E agora, tipo... Então, gente, mas eu acho que é interessante nessa reta final vocês fazerem um rascunho no caderno e aí digitar. Até para dar uma esquentada para o Enem. Eu queria editar 1h30 para eu fazer o texto, provavelmente, dependendo do tema também. Se for um tema que eu já conheço. Porque, por exemplo, nossa, escrever aquele tema de democratização do cinema, eu não fazia ideia do que escrever, porque tipo, eu nunca tinha visto algo do gênero. E tipo, eu não consegui pensar em um monte de coisa, por exemplo. Eu não consegui pensar que a gente poder ser ciente. O máximo que eu pensei foi em relação à distância. Gente que mora no interior, tem que ir para a capital só para ir ao cinema, por exemplo. Mas também tem que ver que em 2019 você estava na primeira série, né? Tem toda uma imaturidade. Esse ano, a sua visão para o tema, mesmo que seja um tema diferentão, vai ser outra. Nossa, saiu bem. Foi muito ruim. Mas o Enem, ele, no geral, as notas nem sempre correspondem àquilo que a gente acha, entendeu? Eles dão uma romantizada aí na coisa. É diferente da UFMS, da UEMS, por isso que dá um susto, né? Aí o cara tira 900 e cacetada no Enem e tira 7 na Federal. Percebe a diferença, né, no critério. Mas, ó, o que eu tô dizendo é importante, tá? Esse esquenta para o Enem, já que nós estamos há um mês, menos de um mês, né? A prova de redação é dia 21 de novembro. Então, menos de um mês para o Enem. Acho interessante vocês pensarem no tempo, tá? 1 hora a mais. 1 hora a mais. Eu acho que horário local, meio-dia até 17h30. Até 16h30. Uhum. 4h30 no segundo e 5h30 no... 90 questões. Mais a redação na primeira semana. Eu acho que dá uma média de 2,5 minutos a 3 para cada questão. Mas assim... Então, na verdade, você tem que gastar cerca de 1 minuto nas fáceis e otimizar esse tempo para as mais difíceis. Sim. Acaba que às vezes tomando aí uns 10 minutos. Vou fechar a projeção aqui, gente. Tudo bem aí em casa? Querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo até agora? Vou pegar a apostila. Pode usar depois. 2 anos. 2 anos. Mas, tipo, você, mas as pessoas costumam fazer isso, ter aceitos ainda, ou acaba ficando isso naquela esfera porque também tem? Não, costumam fazer. Mas, tipo, se ele tem uma nota alta, assim, ele consegue? Consegue, mas não é muito comum. Geralmente tem que ter uma nota alta mesmo. 980 na redação, sabe? Porque, pelo menos eu tenho... Não, isso eu tô pensando em medicina sempre, né? Eu tenho aluno que tirou 920, 940 e não conseguiu até hoje. Tá? Vai ter que fazer o exame agora de novo, ver
tenta melhorar ainda mais, entendeu? Ô, galera, apostila 6, por favor. Apostila 6, página 48. Apostila 6, página 48. Lá na segunda série tava um calor na sala. Tem muito aluno, né? Aquele ar quase queda pra... É. Página, apostila 6, para quem está em casa. Página 48. Desperdício de alimentos no Brasil. Análise de texto 48, Rodriguinho. Bebê da Mari. Nenenzinho da mamãezinha, pequenininho. É assim que eu falo com o Arthur. Aí ele diz, mamãe, escuta, deixa eu te falar. Eu não sou bebê, eu sou menino. Ele fala, eu sou menino. Falo, você é bebê sim, com 40 anos vai ser bebê. É bom ser bebê, é bom ser bebê. É. Gente, os problemas só vão começar. Vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Ai, do cursinho não. Vocês podem passar agora. Que cursinho? Ai, ai. A Emily nem começou a trabalhar, ela já está pensando na aposentadoria. Hã? Você vai ser cremada. Esse dia eu vou ser cremada. É? Já pensei. Olha lá, ó. Deixa eu ler mais essa e aí a gente finaliza. Página 48. Desperdício de alimentos no Brasil. Gente, esse tema, apesar dele ser cotado para cair no Enem, ele já caiu, tá? No PPL. Nas segundas... O que acontece? Às vezes tem muito tema que está sendo cotado no Instagram e tudo mais, igual água. O pessoal fala assim, não, água é um tema super cotado porque tem a crise hídrica, sobretudo no Sudeste, não sei o que, já caiu água no Enem, no PPL. Então, às vezes você está se matando decorando um texto sobre água que não vai cair. Pode cair na Federal, pode cair na UEMS, pode cair, sei lá, não sei onde, mas no Enem pode. Vamos lá, vamos dar uma lida. Aí eu finalizo. Ah, eu também acho que vai cair lixo. Na página dela, né? Também, tô de olho. É um tema muito bom. O desenvolvimento tecnológico, tô lendo aqui, ó. Importância de extinguir o desperdício de alimentos no Brasil. Isso aqui é uma redação modelo do Enem, tá? O desenvolvimento tecnológico, a partir da primeira revolução industrial, intensificou a desigualdade social e a discrepância econômica entre colônia e metrópole, além de entre o meio rural e o meio urbano. Dessa forma, a supremacia europeia perante as ex-colônias de exploração latino-americanas sobressalta-se nos meios de produção, sobretudo no setor agrícola. Tal cenário expressa-se especialmente nos arcaicos latifúndios brasileiros. Vai falar disso, ó. Esse A é de abordagem de projeto de texto. Argumento 1. Uma vez que há uma evidente precariedade do sistema produtivo, mas também
tem um erro de digitação aí. Mas também de distribuição. Tira esse do aí, tá sobrando. E transporte das provisões alimentícias, o que favorece a perda e o desperdício de alimentos no país. Sempre quando eu penso nesse tema, eu penso no transporte, né, brasileiro, que é meramente rodoviário. Então, essas perdas são muito comuns por conta da lentidão, por conta do uso de estradas, para fazer boa parte dos transportes de alimentos no país. Além disso, assim sendo, de acordo com o historiador Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, o nosso país sofre de um atraso rural devido à nossa herança escravocrata. Por outro lado, embora a tecnologia utilizada no meio agrícola tenha sofrido avanços ao longo das novas revoluções industriais, o Brasil ainda enfrenta problemas em relação ao desperdício e à perda de alimentos, descendentes não apenas do nosso atraso agrícola, mas ainda devido à implementação, durante a era Vargas e o governo JK, de um modelo de transporte unicamente viário, o qual não foi capaz de resolver aquele distanciamento entre campo e cidade. Ele segue a proposta do projeto de texto, tá bonitinho. Ele começa o argumento 1 errado, você viu aí? Assim sendo. O assim sendo é um conector externo de continuação. Como que eu uso continuação se eu não argumentei ainda? O certo é primeiramente, a priori, de início, inicialmente, alguma coisa assim, tá? Diante desse cenário, cerca de 50% da perda dos contingentes agrícolas do país dá-se a partir da colheita e do manuseio de forma precária e das dificuldades existentes no sistema de transporte. Assim, a precariedade das rodovias e a demora incomensurável do trajeto, devido à extensão continental do território brasileiro, acentuada pela histórica separação entre campo e cidade, contribuem para a situação de não aproveitamento pleno da produção alimentar do país. Aí ele está falando do argumento B, uma situação extremamente de transporte, né, rodoviário. E a intervenção, portanto, a fim de erradicar a perda e o desperdício de alimentos, é necessário que o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério dos Transportes, crie, através de parcerias público-privadas, através de... Por meio de... Eu não uso através. Através é para atravessar. Eu vejo através da janela. O pássaro entrou através da janela. Na intervenção é por meio de parcerias público-privadas entre bancos de crédito rurais e cooperativas agrícolas, um sistema integrado de transportes entre os meios de produção agrícola e as grandes redes de consumo, mercados e feiras. Mandou bem, né? É parceria, crédito rural, tá bem elaborada a intervenção. Sendo assim, o Brasil garantirá de modo eficiente a erradicação do desaproveitamento da produção agrícola alimentícia. Assim, não é um texto que tenha um repertório muito inovador, mas ele consegue trabalhar uma estrutura muito bem feita entre A e B para desenvolver os argumentos, e a proposta de intervenção ficou interessante. Tem os ministérios, que são os agentes, tem a ação, que é criar, tem o mecanismo, que é aliar o crédito, né? E tem a finalidade, que é, de fato, conseguir acabar com o desaproveitamento de alimentos no país. As perdas, né? Essa palavra desaproveitamento é estranha, né? Ela não é um neologismo, mas ela parece. Valeu, por enquanto? Então, tá bom. Acabei de receber aqui a apostila 7, Charge Cartoon. É isso? Será? Não veio. Não, mas é o que eu faço. Geralmente eu não sigo. É muito raro quando eu faço. Geralmente eu faço as análises com o objetivo mesmo dos exames.
Na verdade, Charge Cartoon aqui não é nem redação, é linguagens. Galera, tchauzinho para quem tá em casa, tá? Beijinho. Daqui a pouco eu tô de volta. A gente vai fazer o rascunho da redação de sexta, tá? Até breve.